Ok? Vamos passar a segunda parte, então, do conteúdo, que é estudar absorção, reflexão e transmissão em superfícies, né? A gente já estudou emissão e a sua propriedade, emissividade, então a gente vai fazer exatamente a mesma ideia, ou seja, dá para a gente traçar, inclusive, uma analogia entre a irradiação e os fluxos de irradiação, os fluxos refletidos, os fluxos absorvidos e transmitidos, e as suas respectivas propriedades, tá? A gente vai definir aqui propriedades que são absortividade, refletividade e transmissividade em superfícies, tá bem? Eu vou lembrar de um desenho que a gente fez na aula passada sobre um sólido semitransparente, tá? Então, na verdade, era um determinado sólido, com uma determinada espessura aqui, tá? Então, a gente chamou esse cara aqui, ó, de sólido semitransparente. Chamou isso de sólido semitransparente porque ele não é nem opaco, ou seja, que a transmissividade seria zero, né? E também ele não é um objeto totalmente transparente, ou seja, que não tivesse nenhuma reflexão. Ele tem reflexão, ele tem absorção e tem transmissão da radiação incidente, tá? Vou lembrar aqui vocês da radiação incidente, né? A letra G, que define a radiação incidente. Pode ser uma radiação total, mas também essa ideia, né, vale para a radiação espectral aqui, tá? Irradiação aqui, tá? Lembra, né? A letra G está dizendo que é a irradiação. Irradiação é qualquer radiação que está atingindo a superfície, tá? Qualquer radiação que está atingindo a superfície. Pode ser radiação solar, pode ser a radiação que vem de outras superfícies, mas aqui a gente está fazendo essa ideia, discutindo esse desenho sobre a ótica, sobre o ponto de vista desse sólido semitransparente, tá? Então aqui o que acontece com esse fluxo de irradiação? Ele pode ser, então, parte dele refletido. Deixa eu colocar aqui já. Aqui, ó. Parte dele pode sofrer reflexão. Parte dele pode ser transmitido, ou a irradiação transmitida. E parte dele pode ser absorvido, ABS, ou a irradiação lambda absorvida, tá bem? Então, qualquer uma desses casos pode acontecer, né? Ou os três ao mesmo tempo. Se a gente fizer, então, um balanço de energia sobre esse sólido semitransparente, é evidente que o que vai surgir, e pelo fato dessa irradiação aqui, né, quando bate na superfície, surgirem essas três componentes, a gente pode ver claramente o seguinte, ó, sob o ponto de vista, vamos tratar com propriedades espectrais aqui, tá? Espectrais, ok. Propriedades espectrais. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que a irradiação espectral, ela é a soma da irradiação espectral refletida mais irradiação espectral absorvida mais irradiação espectral transmitida, tá? Se eu dividir todo mundo aqui, ó, por irradiação total, o que vai surgir aqui, ó? Vai surgir o seguinte, ó. O lado esquerdo aqui dessa equação é igual a 1. E o lado direito da equação vão surgir três propriedades, tá? Vão surgir três propriedades. A primeira propriedade é a irradiação refletida sobre irradiação total. É chamada de refletividade. Deixa eu colocar aqui, ó. Refletividade espectral. Segunda propriedade, eu vou colocar aqui, ó, em cor separada, ó, só para ficar mais fácil aqui, ó. Então, essa primeira propriedade aqui, ó, essa razão aqui, né, é chamada refletividade espectral. A segunda razão, ou seja, essa razão aqui, ó, é chamada absortividade alfa, né, espectral. E a terceira razão aqui, ó,
transmissão sobre irradiação total é chamada transmissividade espectral, tá? A gente tem aqui, então, essas três, né? Essas três. Tá? Da mesma forma, eu vou definir essas três aqui na outra folha, tá? Da mesma forma, para propriedades totais, né? Ou podemos definir assim, ó, reflexão mais absorção mais transmissão ou transmissividade é igual a 1. Lembra aqui, tá? As propriedades. Essa propriedade, o tal, é chamada transmissividade. A propriedade, o alfa, é chamado absortividade. E o ρ é chamado refletividade. Tá? São três propriedades da superfície. Três propriedades da superfície, tá? Por que a gente define isso? Da mesma forma que a gente define emissividade, a gente define também essas propriedades espectrais e a relação delas com a propriedade total, que a gente já vai ver, porque é mais fácil, né? Os experimentos conseguem definir, tem muita literatura para definir as propriedades espectrais, tá? Então, a gente pode escrever, por exemplo, a seguinte relação, tá? Propriedades totais e espectrais, tá? Então, para a primeira, vamos falar aqui sobre refletividade. Refletividade ρ. Então, a refletividade ρ, ela é igual ao seguinte, ó, a integral de 0 a infinito de ρ lambda g lambda d lambda sobre a integral de 0 a infinito de g lambda d lambda. Tá? Por que eu posso fazer essa integral? Porque ρ é definido como sendo irradiação refletida sobre irradiação total. A irradiação total, a gente já viu a definição dela na aula passada, que é a integral de 0 a infinito da irradiação espectral, né? Então, essa irradiação total está relacionada com essa integral. E a irradiação refletida pode ser obtida a partir dessa expressão por causa da definição das propriedades espectrais, tá? Das definições das propriedades espectrais, tá? Lembra aqui, ó, que ρ, ou refletividade espectral, é igual a irradiação espectral refletida sobre irradiação espectral, tá? Então, irradiação espectral refletida é igual a ρ lambda g lambda, tá? Então, essa expressão que eu fiz aqui, na verdade foi que eu fiz de maneira rápida aqui, né? Esse cara aqui é a irradiação espectral refletida, tá? Okay? Então, a gente tem algumas expressões aqui. Opa! A gente tem algumas expressões aqui, tá? Vou fazer exatamente a mesma ideia para as outras propriedades aqui, tá? Vou fazer agora para absortividade. Alfa. Então, a absortividade é igual a integral de 0 a infinito, alfa lambda, g lambda, d lambda, sobre a integral de 0 a infinito de g lambda, d lambda, tá? E da mesma forma, para a transmissividade. Ou transmissividade
total. Então, a transmissividade total é igual à integral de 0 ao infinito de transmissividade espectral G lambda d lambda sobre a integral de 0 ao infinito de G lambda d lambda, tá? Então, é dessa forma que as propriedades são definidas, ok? Perceba o seguinte, ó. Então, sempre, né, refletividade mais absortividade mais transmissividade, isso aqui sempre vai ser igual a 1. Sempre, tá? Agora, se a superfície for opaca, lembra qual que é a definição de superfície opaca? Né? Definição de superfície opaca é aquela que a transmissão ou a transmissividade é igual a 0. Por que a transmissividade é igual a 0? Porque não tem nenhum fluxo transmitido, que é esse cara aqui, ó. Né? Esse cara aqui é a irradiação transmitida. Essa irradiação transmitida numa superfície opaca, ela é igual a 0, por isso resulta na transmissividade igual a 0. Resultado é que refletividade mais absortividade é igual a 1 para superfície opaca, tá? Esse vai ser um resultado importante, a gente vai usar ele agora em algumas das deduções, em alguns dos exercícios, mas também no próximo capítulo, quando a gente for tratar de troca de calor entre superfícies, também vai ser um resultado importante, tá?